destaque. Nesse instante nós vamos começar essa palavra, essa palestra, com oração. O pastor Nonato vai nos conceder essa oração e assim então nós daremos procedimentos. Queremos agradecer, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, iniciando aí essa programação, programa intitulado Uma Tarde com Deus, E queremos agradecer aos ouvintes, telespectadores, E queremos iniciar aí com uma oração, mas na verdade esse programa é o senhor que vai conduzir ele, viu? E a gente vai fazer a oração aqui, o senhor vai conduzir essa programação aí, até a gente concluir um tratamento aí que a gente está começando, um tratamento dentário, Então vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido e amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por esse dia, por essa tarde, por esse início de noite, que daqui a pouco estará, meu Deus, entrando a noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos pela misericórdia e a graça do Senhor, agradecemos por essas pessoas que estão aí, já, meu Deus, participando dessa programação, ouvindo, meu Deus, essa programação e assistindo por intermédio do seu celular, do seu computador. Agradecemos aí nossos amigos, irmãos, a irmã Catarina lá em Londres, também o seu esposo, o irmão Jorge, e tem também a Zana ali no Colina Azul, Às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça de entrar mas vamos lá, vamos assistir, vamos participar, vamos buscar a graça e a misericórdia do nosso Deus, Ouça aí esta programação maravilhosa, assista aí pelo seu celular, tão fácil, é só um clique aí, E se inscreva também aí nesse canal, no YouTube, nós estamos aí no YouTube também, Então, que Deus possa abençoar cada um no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Portanto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a vocês que estão do outro lado da tela. Meus queridos, eu queria nessa tarde, falando com Deus, eu queria trazer um assunto no qual o Dr. Exídio nos passou, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja tem um triângulo como base: amar ao Senhor Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e o próximo com a ti mesmo. Segundo, ele diz que essa igreja tem a outra base, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, e dar todo parentesco, tudo aquele agregado que nós devemos fazer com essas pessoas. Em terceiro e último caso, ele diz que é uma igreja que deve acreditar no milagre. Eu achei interessante a forma que ele nos conduziu naquela noite, naquele final de tarde ali, no culto, e quando ele abordou esse assunto. E para que nós tenhamos fé, acreditar no milagre, nós precisamos buscar lá na igreja primitiva. Isso, acredito que quando o apóstolo, o evangelista Lucas, escreveu o Atos dos Apóstolos, eu tenho a plena certeza que foi a média de 56 a 65 DC, ou 56 a 65 depois de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver uma narrativa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 a seguir-se. Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, no qual todos os dias se punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir uma esmola, uma ajuda, aos que ali entravam. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse alguma coisa, alguma esmola.
E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, se levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo que via andar e louvar a Deus, reconhecia, pois, que era aquele que assentava a pedir esmola à porta da formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombros porque lhe aconteceram. E apegando-se ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Formosa, ou alpendre de Salomão. Meus amados, para que nós possamos obter essa desenvoltura da igreja, conforme o nosso bispo exige, ele exige que praticamos esse tipo de fé. E para isso nós precisamos buscar lá na igreja primitiva, quando a igreja dispersou depois da morte de Cristo, e depois ela se ajuntou novamente, construindo um grande escalão, um grande benefício ao povo. Nós vamos trazer agora algumas narrativas, como a coisa aconteceu. Nós vamos pegar o texto agora, cortar ele em pedacinhos, para que nós possamos entender a proporção de Pedro e João. Ora, no verso 4, eu gostaria que quem estivesse do outro lado, que pudesse nos acompanhar, que diz o seguinte: e Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olhe para nós. Nós podemos fazer uma observação que ali, aqueles dois apóstolos, dois discípulos do Senhor, dois homens de Deus, eles não tinham nada, mas tinham tudo. Ora, pastor, que paradoxo é esse que o senhor quer inventar? Não, meus irmãos, ele diz: não tenho prata, não tenho ouro, quer dizer, não tenho nada no bolso, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Alguns pontos que me chamam muita atenção quando eu me debrucei diante desse texto. O primeiro deles é que, como que instantaneamente os nervos se puseram na direção correta, os ossos colocaram na posição correta, os músculos colocaram-se na posição correta. Isso quer dizer que, olha, meus irmãos, nós podemos fazer uma observação, saindo do texto, que todas as frentes que a medicina hoje usa, que o poder do homem usa, tudo começou com Jesus. Na Bíblia não se encontra nenhum momento que se fala que foi reproduzido os dentes de uma pessoa, mas todas as demais doenças que tinha na época, Jesus participou e ensinou, e nos ensinou que nós temos o poder de fazer, mas temos que crer. Além de crer, nós temos que ter uma sintonia com Deus, estar dentro do propósito de Deus. E se hoje as igrejas não estão fazendo, não estão ressuscitando mortos, não estão curando um aleijado, não está curando uma lepra, podemos dizer que não está na sintonia de Deus, não está agregado com Deus. E hoje, meus irmãos, o pastor Vilmar está chamando a vocês para participar dessa igreja cristã, visão de Deus. É isso que o doutor Exílio quer, que além de nós acreditar no milagre,
nós possamos fazer. Que o próprio Jesus, ele disse: olha, vocês estão maravilhados com o que eu faço? Vós podeis fazer muito mais. O tempo de vocês é muito mais. Ainda no versículo 4, nós podemos entender um mandato de Jesus. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, verso 14, ele diz o seguinte: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em toda testemunha, e todas as gentes, assim, e aí assim, então irá o fim. Se hoje o mestre ainda não voltou, porque ainda falta evangelho para ser pregado, ainda falta pessoas para ser enviadas. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 2, e ele me enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Mas para isso eu preciso buscar pelo Espírito de Deus lá na igreja primitiva, para que assim eu venha fazer conforme ele mandou. Ainda no capítulo 10 de Mateus, verso 8, ele me deu uma condição. Ele nos dá uma condição para os que crêem, para os que estão agregados no Senhor. Ele diz o seguinte: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai demônios. Mas de graça recebeste, de graça dai. Não é para ser cobrado. Isso é o que Ele está nos proporcionando, é o que Ele está nos dando. Mas para isso precisamos que estejamos agregados no Senhor de uma forma bem conceituosa, para que quando nós fizermos isso, nós sejamos também glorificados no Senhor, porque Ele mandou: faça de graça, não cobra nada. Segundo tópico, são 13. Segundo tópico diz o seguinte: a igreja deve apontar, ser o portador de apontar Jesus. Quando ele trata dessa igreja aqui, meus irmãos, não é 4 paredes. Ele está falando de mim, ele está falando do nonato, ele está falando do exílio, ele está falando de todos aqueles que vão nos estar junto nessa grande tarefa. Mas o que ele olhou para eles, esperando receberem alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Nós podemos perguntar hoje: qual o melhor médico? O cirurgião que faz cirurgia na pele, que faz cirurgia no... Qual deles seria capaz de fazer este homem levantar, andar, louvar ao Senhor com apenas um passo da cirurgia? Eu posso dizer que nenhum deles, até hoje. Temos o melhor, o Dr. Calil, que faz separação de siameses. É um grande médico, mas ele não tem esse poder se não for dado de cima, vindo de cima. Aqui está o paradoxo que eu comecei a falar. Aqueles 2 homens não tinham nada no bolso, mas tinha tudo. Tinha comunhão com Deus, tinha aquele agregado com Deus. Eles tinham. E hoje é o que eu vou procurar ter. Para que quando o doutor Exídio, nós mesmos, não venha me pegar em situação difícil. Porque ele disse: olha, essa é uma função da nossa igreja. Crer nos milagres.
Quando eu falo crer nos milagres, nós podemos encaminhar agora para aquele general. Aquele general tinha um servo doente. E ele chegou e disse, pediu para que o mestre, quem assistiu aí os filmes, eu estou indo pelo filme também, aquele homem chegou próximo de Jesus e disse, mestre, eu exijo que o senhor vá até a minha casa e cure o meu servo. Jesus olhou para ele e disse, olha, não é necessário que eu vá, volte, porque o teu servo sarou. Talvez no primeiro instante ele ficou assim um pouco acanhado, porque Jesus disse que não ia na sua casa, mas disse que seu filho estava curado. Volte. E ele voltou. No meio do caminho veio um outro servo, disse, Senhor, eis que aquele que você procurava saúde está bem. E hoje, meu irmão, nós precisamos disso. Eu só posso falar uma coisa para vocês, que quando um dos nossos, dessa igreja, visão de Deus, fizer um milagre de tal tamanho, parecida vai ser pequena para ele. Porque todos vão ficar atônicos. Como você conseguiu isso? Quanto eu pago para ter esse poder? Porque na Bíblia já teve esses casos. Como é que eu faço para fazer isso? E aqui interessante que aqueles dois homens disseram, olha, por que vocês estão me olhando assim? Sou eu o causador disso? A não ser o Espírito de Deus? E tomando pela mão direita, levantou-se e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Eu fiquei observando outro dia numa igreja que eu visitei, uma criancinha que tentava andar. Ela se engatinhou, foi até uma cadeira, pegou a cadeira e começou a empurrar. Ele precisou de apoio para que ele pudesse andar. Mas aqui aquele homem ele precisava apenas que o Espírito de Deus mandasse. E foi muito rápido, questão milésima de segundo. Os seus pés, os seus tornozelos, as suas veias, os seus músculos se modificou. Aqui temos um outro caso, em João 9, de 3 a 5. E respondeu Jesus, nem pecou os seus pais, mas assim, nem se pecou ele ou seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, e quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E para isso ele nos deixou a autoridade para realizar tais obras. Mas para isso precisamos, meu irmão, que estejamos conectados, arraigados no Senhor. Para que quando vier esse momento, nós estejamos preparados. Essa igreja, visão de Deus, é uma igreja que quer ver a atitude dos seus crentes, do seu povo, dos seus homens, das suas mulheres. Essa é a atitude que a igreja quer ver. Lá no livro de Marcos, do evangelista Marcos, no capítulo 16, verso 18, ele nos deu umas qualidades para os que estão arraigados no Senhor, estão firmados no Senhor, estão alicerçados no Senhor. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creram em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas.
expulsarão demônios e falarão novas línguas. Essa é uma atitude do crente, principalmente da igreja visão de Deus. Portanto, meus irmãos, precisamos, conforme o doutor Egídio nos concedeu uma reuniãozinha agora, essas cobranças. Isso é para nós. Precisamos estar arraigados, precisamos estar firmados no Senhor, para que quando vier essas oportunidades, nós seguiremos aquilo que Cristo mandou. Terceiro e último tópico. A igreja tem que testemunhar. Quando eu falo de igreja, não estou falando de 4 paredes. Eu estou falando da membresia da igreja. É isso que eu estou falando. Verso 8 a 10. E saltando, pôs-se em pé, e andando, entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conhecia, pois, que era o qual se estava a pedir esmola à porta da Formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombros pelo que lhe acontecia. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, você que está do outro lado. Eu peço que, mais uma vez, que faça seu comentário, deixe seu like, mas faça seu comentário. Aí no YouTube vocês vão me achar Raimundo Vilmar e Raimundo Nonato. Vocês vão achar nós aí. Comente o que o pastor Vilmar falou. Manda para mim alguma coisa. No livro de Romanos, no capítulo 9, Paulo escreveu da seguinte forma: é para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e entrarei no teu nome. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Nós, se não fosse ele, talvez nós não teríamos condições de ter alcançado a misericórdia de Deus. Mas ele começou a pregar para os gentios, ele começou a ter fruto nos gentios, e por isso hoje nós somos filho do Deus Altíssimo. No livro de 1 Coríntios 6, 20, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje, meus irmãos, não porque estamos velhos, vamos pegar agora o que restou para depositar na presença de Deus. Eu acho que a coisa não é por aí, mas é um momento de nós colocarmos na presença de Deus, em primeiríssimo lugar, agradecer a Deus todos os dias. Em volta da sua casa, e observe em volta da sua casa, quantos pegou Covid? Quantos sobreviveu? E na sua família? Por que você está de pé? É o momento de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Isso quer dizer que hoje, se nós estamos de pé, eu, pastor Vilmar, está de pé, eu agradeço a Deus. Porque enquanto eu estava na igreja, eu estava no monte, eu estava orando, Deus ouviu minha oração. Nenhum da minha família, nenhum. Olha que minha família não é pequena. E nenhum da minha família pegou Covid. Nenhum foi ceifado. A igreja que eu estive por último, lá na cidade de Porcelândia, é uma igreja que tem muita gente. Interessante, meus irmãos, que aquela pastora ali é uma mulher de oração, é uma mulher que sabe dobrar os joelhos, é uma mulher que sabe ir para o monte. E nós podemos dizer que nenhum daquela igreja foi ceifado.
Glorificar, pois, a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós. Foi no dia que a igreja recebeu aquele milagre. Um grande profeta visitou a Deus. Vamos pedir que um grande profeta levante em Aparecida, levante em Goiás, levante pelo Brasil. Pastor Leonardo, suas considerações? Já concluiu, né? Concluiu? Falta 4 minutos. Não, bom, então só agradecer, né? Agradecer a Deus e agradecer também os ouvintes, participantes e telespectadores, né? Você que assiste aí pelo seu celular, pelo seu computador, dizer que é um prazer ter a sua presença, né, conosco. E como o pastor Vilmar fala, né, participe aí também enviando aí o seu comentário, se você gostou, se você talvez está faltando alguma coisa aí, né, que você não entendeu, né, aí a gente vai tentar, o pastor Vilmar vai tentar explicar melhor ainda para você, tá? Muito obrigado pela sua presença e quero dizer mais uma vez, afirmar, né, que é muito bom ter você conosco, né? E se inscreva também aí no canal, né? Isso é muito bom, né? Deixa aí o seu joinha aí, né? E se inscreva aí no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Uma boa tarde, uma boa noite a todos. Que Deus o abençoe. E não deixe de fazer seu comentário. Nós estamos aqui para responder também. Muito obrigado. E que a paz do Senhor seja com todos.